Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos, né? Como é bom estarmos na presença do Senhor. Hoje nós continuaríamos o nosso trajeto até o último capítulo do Apocalipse e hoje começaríamos o livro de Filipenses. O livro de Filipenses está em cargo da nossa querida Jubrac, ou seja, Juventude do Brasil para Cristo, aqui da sede. E, irmãos, pense um estudo maravilhoso, pense uma coisa muito bem feita por nossos jovens aqui da sede. Entretanto, visando responder uma série de perguntas que me foram enviadas em razão das cartas aos Gálatas e da carta aos Efésios, nós interrompemos por um período bastante curto a nossa leitura sequencial para entendermos alguns fatos que são fundamentais e que vamos explorar exatamente por intermédio de mapas, para que os irmãos possam compreender com mais profundidade a palavra de Deus. Quero desde já agradecer todo o rico estudo proposto a nós e absolutamente trazido a nós pelo Espírito Santo através do seu santo servo, pastor Davi, da amada igreja que está ali, na querida João Pessoa. Quero também agradecer o estudo pela amada esposa do pastor Davi e a nossa querida irmã obreira que auxiliou o servo do Senhor neste tão maravilhoso estudo. Só que nós queremos aproveitar esse momento e mostrar alguns fatos absolutamente geográficos para que os irmãos entendam um pouco mais as questões que estão relacionadas ali na querida carta aos Gálatas. Uma grande dúvida que levantaram e que, graças a Deus, o pastor Davi já tinha deixado bem clara, é exatamente o que era a Galácia, não é? Nesse exato momento, nosso pastor Eber está colocando, se não já colocou, o mapa número 1. Por gentileza, olhe para o seu smartphone agora e veja este mapa. Você está exatamente olhando as dimensões do Império Romano no exato ano de 117 depois de Cristo. O Império Romano nesse momento está muito bem estabelecido e ele é toda esta parte verde que aí está, ou seja, o maior império que já existiu em todos os tempos, extremamente bem organizado. Veja comigo, cada partezinha de vermelha é um limite territorial do Império Romano que eles chamavam de região. Veja, lá na Judéia, a região da Judéia. Acima está a região da Síria. Do lado está a região da Mesopotâmia. Lá em cima a Armênia. Do lado a Capadócia. E do lado Bitínia e Ponto. Ásia, Panfília e em cima delas veja o que está de amarelo destacada. Sim, a região da Galácia. Então a Galácia era mais uma das regiões do Império Romano, que tinha muitas regiões, alcançando todo o norte da África, como você pode ver, toda a grande parte aqui do Oriente Médio e, obviamente, praticamente todo o sul da Europa. Não é? Você tem exatamente aí o grande Império Romano. Então veja, por gentileza, onde está a Galácia. E veja que quando o amado pastor Davi falava que a Galácia era uma região, sim, a Galácia é uma região. E veja que ela é composta, como região que o é, de uma grande parte territorial. E essa grande parte territorial tem como Ancira a capital.
mas obviamente não somente essa cidade, mas muitas outras cidades. Então, viu direitinho onde estava a Galácia? Pois é, a carta de Paulo aos Gálatas é dirigida exatamente a estes irmãos desta região. E aí vem uma pergunta, mas pastor, que igrejas estavam nessa região? Vamos juntos então ao segundo mapa, o mapa número 2. O segundo mapa, que pastor Eber com certeza já colocou para os irmãos, ele segue exatamente a nossa querida primeira viagem do apóstolo Paulo. E ela está exatamente em Atos capítulo 13. Eu vou narrando os fatos e você vai olhando no mapa e você vai vendo de forma tranquila como foi esta viagem. Em primeiro lugar, na cidade de Antioquia, você tinha exatamente o quê? Bem, você tinha a grande igreja de Antioquia e lá você tem o Espírito Santo dizendo que era para separar Barnabé e Saulo para a obra que Deus tinha chamado. E impuseram as mãos e oraram por Barnabé e Saulo e no versículo 4 eles descem de Antioquia para começar a primeira grande viagem missionária. E o versículo 4 diz que, enviados pelo Espírito Santo, desceram e foram até o Chipre. Está vendo o Chipre aí? Olha que interessante. E eles passaram em Salamina, está vendo? Eles saem de Antioquia, chegam em Salamina, chegando até o final da ilha, até Pafos. Viu aí? Eles chegando em Pafos, e aí imediatamente, simplesmente, Paulo e todo o amado Barnabé, com toda a sabedoria que Deus lhes deu, eles iam de sinagoga em sinagoga, pregando e falando do Senhor, e pregando e falando do Senhor. E Paulo cheio do Espírito de Deus. A palavra de Deus continua dizendo que eles sobem, eles navegam de Pafos e eles chegam até Perge. Está vendo Perge ali? Eu estou no versículo 13 de Atos, capítulo 13. E chegando lá em Perge, o moço que os acompanhava, sobrinho de Barnabé, João Marcos, retorna. E de Perge eles foram até a Antioquia da Pisídia. Está vendo lá em cima? E de Antioquia da Pisídia eles chegaram imediatamente, amados irmãos, até Icônio, aí depois chegaram a Listra, depois a Derbe. Pois é, amados irmãos, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe são 4 cidades onde igrejas se levantaram para a honra e glória do Senhor Jesus, e estas cidades são cidades da nossa querida Galácia. Depois eles voltam, fazem um caminho de volta e retornam até Antioquia. E quando chegam em Antioquia, eles dão simplesmente todo o relatório para a igreja. Obviamente que a gente não vai descer a detalhes sobre tudo que aconteceu. Aqui aconteceu tanta coisa maravilhosa, é só recordar tudo aquilo que aprendemos com o pastor Fernando e com o amado pastor Cristiano, e é só voltar rapidinho lá em Atos e pegar Atos 13 todinho e você vai ver que bênção foi essa primeira viagem missionária. Mas pastor, eu não estou vendo aqui no mapa dizendo que estas cidades são da Galácia. Ok, vamos pegar um mapa número 3. Vá comigo agora para o mapa número 3 e eu quero que você veja a primeira e segunda viagem missionárias de Paulo. Está vendo ali de verde a Galácia, está vendo ali cada uma das cidades.
Ah, não, pastor, mas está bem pequenininha. Então tá bom, vamos para o mapa número 4. Nós vamos ampliar aqui o mapa número 3 e no mapa número 4 você vai ver direitinho. Tá aí, tá vendo de verde direitinho? Derbe, Icônio, Listra e Antioquia da Pisídia. Todas estas 4 cidades são cidades do querido território da Galácia. Então, veja que interessante. 4 cidades fundamentais para onde Paulo enviou sua carta aos Gálatas. Sua carta aos Gálatas. E o que eu acho interessante é que, indo agora para o próximo mapa, você vai ter a segunda viagem missionária de Paulo. E adivinha por onde ele vai passar? Então, vamos juntos. Você tem em Atos capítulo 13, em Atos capítulo 14 e em Atos capítulo 14 inteiro, Atos 13 e Atos 14 inteiro, a primeira grande viagem de Paulo, junto com Barnabé. E o que é interessante é exatamente isso. Quando você tem a segunda grande viagem de Paulo, você tem exatamente a partir da nossa do nosso querido registro em Atos, capítulo 15, do versículo 36 em diante, dizendo que Paulo, então, sai de Jerusalém, tá vendo aí o mapa número 5? Tá vendo? Então ele sai aqui de baixo de Jerusalém, ele vai direto a Antioquia, ok? Ele vai direto para Antioquia. Da Antioquia ele vai para Tarso. De Tarso ele passa aonde de novo? Na Galácia. Ele passa em Derbe, ele passa em Listra, ele passa em Icônio, ele passa em Antioquia. Essa Antioquia aqui é da Pisídia. Ele passa em Antioquia e ele sobe até Troade, aí vai para Filipos, aí vai para Anfiópolis, vai para Bereia, vai para Atenas, chega em Corinto, vem a Éfeso e aí volta lá para Cesareia e depois para Jerusalém. Então, olha aqui que fato fantástico. Se você parar e pensar, as 4 cidades que Paulo conseguiu levantar igrejas ali na Galácia são objeto de uma segunda visita do amado apóstolo também na segunda viagem missionária. E é óbvio que muita coisa bonita acontece. A segunda viagem missionária, ela vai até o querido capítulo de número 18, e a partir do capítulo 18, versículo 24, você tem a terceira viagem missionária de Paulo. Olha que interessante. Quando você pega a terceira viagem missionária de Paulo, e agora vamos para o mapa de número 6, você vê Paulo de novo passando aonde? Ele sai de Antioquia, vai a Tarso e de novo passa em Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Paulo amava bastante esses irmãos e tinha uma preocupação muito grande com a Galácia. Tudo bem que ele passa de novo em Éfeso, vai a Esmirna, Pérgamo, e aí vai até voltar a Jerusalém. Tá aí a grande terceira viagem de Paulo, mas veja que nas 3 viagens, Paulo simplesmente tem uma preocupação muito grande com a região da Galácia e as 4 igrejas que ele funda ali. Acompanhe agora, inclusive, um mapa de número 7 e você verá um outro mapa sobre a terceira viagem de Paulo
E acompanhando você verá aqui a cidade de Derbe, Listra, Icônico e Antioquia da Pisídia estão lá juntinhas com a Galácia. Está aí na parte verde a Galácia. Então, veja que interessante, a Galácia é essa região que tem 4 grandes importantes cidades na vida de Paulo, porque estas cidades foram cidades onde Paulo leva a palavra, onde Paulo funda as igrejas, e Paulo agora está extremamente preocupado com um fato terrível, absolutamente terrível. Infelizmente, tinham chegado a esta cidade não só o apóstolo Paulo levando a mensagem de Cristo, mas infelizmente judaizantes que simplesmente queriam contaminar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é muito interessante o que o apóstolo Paulo simplesmente fala a estas igrejas que estão na Galácia. O apóstolo Paulo simplesmente diz, mas eu simplesmente estou assustado. Como é que vocês saem da verdade, da realidade, da grandiosidade do Evangelho para simplesmente se mudarem, se miscuírem, simplesmente cederem para algo que eu chamo de evangelho absolutamente falso, completamente falso. Veja que em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, segundo que há alguns que vos estão perturbando e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho anunciado e pregado, que seja anátema, que seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja anátema, que seja maldito. Amados, a preocupação de Paulo era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, com o problema que se espalhou exatamente aqui, principalmente nessas 4 grandes igrejas, a igreja de Listra, a igreja de Icônio, a igreja de Antioquia da Písia, a igreja de Derbe. Paulo ficou tão assustado, mas tão assustado com esse problema, que Paulo simplesmente, depois de escrever a carta aos Gálatas, Paulo faz questão de voltar e voltar e voltar e voltar e não deixar de estar perto desses irmãos. Tanto é que o fez nas 3 grandes viagens, ele passa por lá, confirmando, verificando, analisando, entendendo e ratificando o Evangelho. E aí a pergunta que surge é: meu Deus do céu, o que aconteceu nessa igreja? Quais os problemas dessa igreja e qual foi o grande detalhe? Foi exatamente aquilo que o amado pastor Davi nos ensinou. Judaizantes ingressaram nestas igrejas dizendo exatamente que Cristo não era suficiente para que a pessoa fosse salva. Judaizantes começaram a pregar que era Cristo e a lei, Cristo
e Moisés, e que aqueles irmãos deveriam simplesmente seguir as leis dietéticas do povo judeu, ou seja, comer algumas coisas e outras não. Aqueles irmãos deveriam guardar o sábado, e o pior, teriam que ainda ser circuncidados, que senão não entrariam no céu, porque Cristo não era suficiente para a salvação. Paulo chega e diz, isso é um outro evangelho, que seja anátema, fujam disso, e eu não gostei de saber que vocês saíram rapidamente do verdadeiro evangelho e já foram para outro evangelho. Irmãos, que coisa triste é quando as pessoas querem misturar Cristo com qualquer outra coisa. E amanhã, depois de ter respondido esta questão que muitos irmãos desejaram saber com mais profundidade, com mais entendimento, ou seja, a Galácia era uma região e nela 4 grandes igrejas foram levantadas pelo amado apóstolo Paulo. Simplesmente amanhã nós vamos tocar em um ponto muito grande. Vespero puro. E o pior, quando tocarmos amanhã, nós vamos ver que muitas igrejas, na atualidade, infelizmente continuam errando, porque permitiram que o judaísmo entrasse ainda hoje. Então, um grande abraço. Até amanhã. Amanhã veremos fatos fantásticos e maravilhosos. Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do amado pastor Davi, sua esposa, a igreja que ali está, os obreiros que ali estão, e amanhã estaremos aprofundando um pouquinho mais e trabalhando com as perguntas que foram levantadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Um grande abraço. Nós agradecemos a confiança da amada igreja em todo esse projeto e esse trabalho. A confiança da nossa amada pastora Loide Ramos, a quem Deus constituiu por aquela que está nos dirigindo, nos coordenando. E louvado seja o nome do Senhor pelo seu amado Espírito que nos guia até a vida eterna. A paz do Senhor. Até amanhã.